Eu avisei pra vocês que no mundo pós-apocalipse, como é em The Last of Us, a gente tem que ter mais medo dos humanos normais, mais do que dos infectados. Esse terceiro episódio comprovou isso. Mas será que os caras que atacaram a cidade do Bill são os piores? Vem comigo conhecer agora todas as ameaças humanas desse universo. Vamos lá. Antes, Peter aqui. Galera, eu já trouxe pra vocês todos os tipos de infectados, né? E quanto que eles são perigosos. Cada tipo, quanto que eles são perigosos também. Mas faltavam os humanos, que são 1000 vezes piores. Presta atenção, né? Porque, afinal de contas, os humanos normais, eles conseguem mentir, enganar, trair, ser sujos, fazer planos, preparar armadilhas pra você. Claro, usar armas. Eles podem usar armas, deixando as coisas muito mais difíceis. Por isso que o Joe não confia em ninguém. E tá certo ele. Depois desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai preferir encarar uma horda de infectados do que um humano. Principalmente aqueles que parecem fracos, sabe? Que você olha, sempre tem que ter um pezinho atrás, sabe? Então não sai daí. Pra ficar ciente, sabendo de todas as facções desse mundo, assiste esse vídeo até o final. Esse vídeo tá cheio de spoiler, lógico, né? E já vai comentando aqui embaixo. Você no apocalipse zumbi, você acha que o ser humano chegaria ao ponto de ser tão traidor assim, como a gente vê nesses filmes tipo The Walking Dead, tipo esse agora, The Last of Us? Você acha que o ser humano chegaria ao pior nível dele, o pior que ele pode chegar? Ou você acha que não, a gente sempre manteria a civilidade? Comenta aqui embaixo. Fedra. A Fedra era o grupo militar que tomava conta de todas as zonas de quarentena. Eles eram os responsáveis por levar sobreviventes até essa zona de quarentena, distribuição de comida, manter todo mundo sobre as suas regras, as suas leis. E quem não cumprisse essas leis seriam mortos. Simples assim, praça pública. Como exemplo, os membros da Fedra eram os mais bem equipados. Afinal, eles eram militares treinados, né? Com uniformes mais protetores, mais com colete, né? Com as melhores armas do que todas as outras organizações. Eles tinham as melhores armas, os melhores equipamentos do que todas as outras. Por sorte, eles não ficam caçando quem sai das zonas, né? A obrigação deles era dentro das zonas e não fora. Fora das zonas, eles querem que se exploda tudo, né? Vagalumes. Como eu falei pra vocês, os vagalumes, eles eram a principal oposição contra a Fedra, os rebeldes, né? Eles sempre quiseram de volta a democracia, eles lutam pela democracia de volta, pra ter de volta isso tudo, né? O poder do povo, e eles usam força pra conseguirem isso. O poder bélico dos vagalumes era grande também, com muitos membros, com bases espalhadas por todo o país, mas eles acabaram caindo, sendo praticamente extintos, né? E os membros dessa organização foram entrando pra outras facções. Contrabandistas. Os contrabandistas eram os que conseguiam as paradas. Se você quisesse uma arma, era só pedir pra um deles, né? O cara lá dentro desse grupo arranjaria pra você. Durante a série, a gente viu que o Robert, a Tess e o Joel são todos contrabandistas, né? Contrabandeando equipamentos, peças pra carro, máquinas, remédios, armas e até cartões de alimentação. Você até pode achar que eles não são verdadeiras ameaças, que não batem de frente com nenhuma outra facção. Mas queria ver você pensar nisso com o Joel todo badass na tua frente. Duvido você não se borrar todo. Caçadores e bandidos. Os caçadores e os bandidos eram praticamente iguais, né? Extremamente violentos, matam quaisquer sobreviventes ou infectados em busca de recursos. Para eles, os recursos são prioridade, passam por cima de qualquer coisa para obter esses recursos. Galera, eles matavam sobreviventes até pelas roupas desses sobreviventes. E se ela tivesse velha ou rasgada, eles deixavam o cadáver jogado ali mesmo para apodrecer. A grande diferença era que os bandidos são cheios de quererem fazer emboscada, sabe? Fingindo ter um ferido para pegar a vítima de surpresa. Já os caçadores tinham armamentos melhores. No game eles tinham até um carro blindado com uma metralhadora que matava geral. Nesse último episódio deu pra ver lá o quanto essas facções dão trabalho. O Bill quase foi pro saco por causa daqueles bandidos que tentaram invadir a cidade dele. Canibais. Galera, o grupo liderado pelo David eram os piores de todos, disparado. Eles faziam coisas horríveis e o líder deles principalmente. Depois de anos tentando sobreviver, os recursos começaram a acabar, né? O que seria super normal. O que não foi e nunca vai ser normal era forçar todo o grupo ao canibalismo. Eles caçavam sobreviventes pela cidade para servir eles como prato principal no jantar e faziam isso, tipo, com a maior naturalidade. Sem remorso nenhum, é pra comer e acabou, né? E é isso mesmo. E pra piorar a situação, o David acha que ele era o único capaz de restaurar a humanidade com a prole dele. Quando ele se encontrou com a Ellie, ele teve certeza que ela era a parceira ideal, olha isso. Galera, esse aí mereceu o que recebeu. O cara, além de canibal, queria uma garota de 14 anos, que ela fosse a parceira dele, né? Ainda bem que ele deu um fim casca grossa nele, merecido, curti demais. WLF, uma das facções mais importantes, se não a mais importante de todas. Eles só apareceram no segundo jogo, mas como uma segunda temporada já foi confirmada, eles vão aparecer com toda certeza. A Frente da Libertação de Washington, WLF, eram conhecidos como os Lobos.
É uma organização paramilitar com uma das melhores bases que eu já vi na história. Galera, a base deles é num estádio de futebol com refeitório, salas de treino de tiro, quartos, área para animais, tem muito mais coisa ali dentro. Eles estão preparados para tudo. O preparo deles era tão grande que eles foram os responsáveis por acabar com a Fedra na cidade de Seattle, né? Olha isso. Eles tomaram praticamente a cidade inteira. Claro que eles tiveram problemas, lógico. Principalmente com os Serafitas, que é outra facção de Seattle. Agora, Petri, o porquê deles serem a mais importante? Galera, a Abby era membro dos Lobos e foi ela que matou o Joel com um taco de golfe. Ela era filha do Matt que queria fazer cirurgia na Ellie no fim do primeiro game. Mas o Joel entrou lá e matou geral. Inclusive, ele e a Abby queriam vingança e conseguiram, né? Serafitas. Bom, os Serafitas eram a facção que também queriam a cidade de Seattle e entraram em guerra contra os Lobos para conseguir isso. Eles eram um culto violento, que odiavam todos que não faziam parte desse culto, todo mundo estava fora do culto deles. Eles não hesitam nem um pouco em matar qualquer coisa que se mexe. Eles foram criados depois que a profeta pregou a ideia que a infecção era um castigo pelo abuso de tecnologia usada no mundo. Então eles normalmente usam arco e flecha, armas brancas, né? E o mais legal, se comunicam assobiando no combate. E eles também fazem sacrifícios humanos para se redimir dos pecados, né? Como se isso fosse realmente resolver, né? E olha, galera, mesmo eles sendo primitivos, eles sabem usar o ambiente como ninguém. Usando todos os destroços para se esconder e pegar os lobos de surpresa. Cascavéis. Os Cascavéis foram os últimos a aparecer no segundo game. Era uma facção com base no hotel em Santa Bárbara, na Califórnia, e fortemente armados. Eles usavam um fuzil de assalto, muitas armadilhas para matar ou para capturar infectados sobreviventes. Bom, os humanos eles viravam escravos e os infectados em cães de guarda. Galera, eles eram pirados das ideias. Eles acorrentavam estaladores e brincavam com eles. Sabe, como se fossem os petzinhos dele lá, olha isso. Agora, os humanos se lascavam mais, né? Principalmente os que não queriam virar escravos. Eles eram deixados pendurados em pilares na praia, né? Pra morrer nas mãos de infectado ou morrer de maneira bem lenta, passando fome e sede. Agora não esquece a pergunta, no mundo pós-apocalipse, zumbi, você acha que você perderia sua civilidade? Você acha que você partiria pro tudo ou nada pela sobrevivência? Ou pra você, a tua moral vem em primeiro lugar? Comenta aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho ativado, porque eu vou continuar cobrindo. Amanhã tem mais vídeos de The Last of Us, trazendo pra vocês mais sobre esse universo. Obrigado por todo esse feedback, pelos comentários, pelas inscrições e pelo sininho ativado. Isso é importante demais pra gente continuar trazendo conteúdo aqui. Até a próxima, galera. Fui!